Olá, bem-vindos então para mais um episódio onde a gente vai falar de layout de uma forma muito simples, muito prática e muito objetiva. Sou Ana Kish, da empresa Ana Kish Layout Inteligente, e quero trazer para vocês hoje um pouquinho do case do mercado de balde. Um mercado localizado no Jardim do Cedro, em Lajeado, que possui mais de 30 anos. Um mercado familiar, aquele que sempre tem uma história, que sempre começa pequeno, que sempre começa com um objetivo, com um intuito, que é sempre além, obviamente, do propósito de qualquer empresa, mas principalmente para atender uma necessidade onde está inserido. E então a gente começou a identificar essa necessidade de transformação, de espaço. Ao lado do mercado atual, eles possuem no momento um terreno onde a gente fez então a construção deste novo mercado, deste novo supermercado. Juntamente com a Ângela e com o Nilson, a gente entendeu um pouco da necessidade que eles precisavam em termos do mercado atual. O que significa isso? Entender hoje, os principais pontos, as categorias de maior necessidade de ampliação, pontos específicos que são característicos de todo supermercado, e neste caso específico a parte de açougue e padaria, que são pontos muito relevantes dentro deste supermercado. Então a gente começou a olhar para isso, fazer o levantamento, mesmo que tenhamos uma construção nova, um levantamento do existente, para a gente poder entender um pouquinho deste perfil. Olha um ponto interessante no meio dessa ampliação. Ao lado havia, então, também mais um terreno, onde eu questiono, e se nós usássemos esse terreno para uma ampliação, para um estacionamento, que a gente possa ter um mercado mais amplo, talvez não em médio prazo, mas pensando a longo prazo, para nós já podermos ter essa ampliação conjunta dentro desse supermercado. E foi então que nós tivemos essa ampliação de terreno. Então, o mercado já está praticamente finalizado, nós estamos para os pontos finais, mas a gente conseguiu trazer então essa unificação. O que acontece dentro desse layout? Como que a gente pensou ele? Ângela e Nilson são pessoas maravilhosas, são pessoas que os moradores do bairro todos conhecem, então exatamente por ter essa proximidade. O Nilson faz as entregas muitas vezes, faz a parte das compras das frutas, verduras, enfim. Então, o que a gente se baseou? Pela área de recebimento, pelo depósito, por áreas produtivas, Elas têm que fazer, elas são base dentro desse processo. E o que a gente fez? A gente adaptou, Temos áreas produtivas, então agora a gente faz a parte do fluxo de compra deste cliente. Quando vocês se depararem com este layout, vocês vão perceber um layout intuitivo, onde a gente deixa as categorias agrupadas, como todos os outros, mas começamos por uma área de maior frescor dentro do supermercado, que é exatamente o hortifruti. Então o cliente já vai encontrar a sua parte de hortifruti, frutas, verduras, o expositor, relacionado a frutas e verduras fresquinhas. Ele já tem a parte congelados, açougue e segue então para as demais categorias, para as demais soluções, que é a padaria. E nessa padaria nós temos um setor bem gostoso, que é o café. A gente pode tomar um café enquanto a gente aguarda as nossas compras ou troca uma ideia com os nossos amigos, enfim, familiares. A gente tem um espaço café. Esse espaço café é exatamente para que este consumidor, este cliente de bairro, ele possa ter essa comodidade dentro do seu supermercado de bairro preferido. E ao final, então, nós temos a parte de bebidas, onde ele já sai e faz esse fechamento de compras. A materialidade escolhida para a parte de fruteira, elas são bancas. Bancas aquelas que remetem às feirinhas, Aquelas feirinhas orgânicas, as feirinhas assim de rua. Então são bancas que são fáceis visualizações, fácil manuseio também para quem vai operar, no sentido de limpar e também para a parte de reposição. Então essa materialidade sempre optamos por bancas baixas, Com rodízio, para que ele possa ter a mobilidade de todo esse material que ele dispõe, para que ele possa fazer ações em dias de maiores movimentos, mudar algumas coisas de lugar, então ele tem essa flexibilidade. Os balcões tanto de carnes embaladas, frutas e frios e laticínios, São balcões de autoatendimento, então o cliente tem toda essa diversidade, que ele tem essa facilidade para fazer as suas compras. E as materialidades de gôndolas, optamos por 1,70 de altura, exatamente para suprir uma demanda que ele possui
de produtos para exposição e também que fique o mercado mais aconchegante. O cliente também consegue ter uma fluidez, né? Não são gôndolas altas, então ele consegue trabalhar isso de uma forma muito gostosa dentro da experiência de compra. Para a parte de padaria, então, colocamos mesas também em estilo de feirinhas para que ele possa ter os produtos prontos, aqueles que a gente, né, adquire sem precisar ter um atendimento do cliente. Utilizamos então de comunicação, de acolhimento, utilizamos o MDF, ele remete muito um acolhimento, a um aconchego, a casa, né? Então a gente vai perceber esses tons dentro do supermercado, principalmente nos detalhes de comunicação da padaria, da parte da fruteira, que nós também temos um suspenso diferente também, para que também possa dar esse aconchego. E grande parte dos supermercados nós temos a luz branca, né? Que é aquela luz que ilumina de fato, né? Mas optamos por uma luz mais acolhedora, uma luz que a gente tem um aconchego, que não grite, né, com a gente. Então é uma luz mais acolhedora exatamente nesse sentido, para ressaltar produtos, principalmente fruteira e padaria, né, que realça os produtos, deixa de uma forma mais perceptível de qualidade. Então nós utilizamos a luz quente. Para comunicação, utilizamos as laterais das gôndolas, para que o fluxo do cliente, no sentido do carrinho, no sentido que ele está direcionando no mercado, ele já consiga identificar todas as categorias, né? No sentido de fluxo deste consumidor. Optamos então por gôndolas pretas, balcões pretos e checkouts pretos, porque também faz parte de todo o ambiente do mercado, né? Por si só o forro, ele já é preto, então a gente também conversa e traz essas características. Neste mercado específico, a identidade visual dele foi criada. E não que ele não tivesse, mas ela foi dado uma modernidade, um toque, né, para conversar também com o cliente que possa, né, se identificar com este mercado. Então, utilizamos as cores que ele já possuía, que é o verde, trouxemos para dentro do mercado. A gente conversou principalmente com as identidades que ele possui, não fugindo da essência que ele possui. E um ponto importante, quando nós temos um mercado, qualquer mercado que seja, que ele começa e ele vai se desenvolvendo, muitas vezes ele não tem uma identidade já trabalhada, uma percepção de identidade já fixada. Então esse é um ponto importante. Às vezes as pessoas dizem assim, mas tá muito diferente, vai assustar o cliente. Não, não vai assustar, né? O cliente, ele se sente bem, onde ele se sente bem, onde ele tem esse acolhimento, ele não vai se assustar, ele só vai identificar, a gente vai trabalhar esse posicionamento mais assertivo dentro do mercado. Então, em termos de materialidade, foi isso que foi pensado, de uma forma que converse com a marca, que converse com o espaço, mas principalmente que traga essa facilidade tanto de exposição para o cliente e para a parte de operação. Se nós formos falar em pisos, por exemplo, o Debalt, nós tínhamos uma opção de porcelanato, exatamente pelo mercado de bairro e pelo contexto, mas optamos pelo granito, né? Por quê? Porque é o tradicional de todo supermercado. Olha que interessante, né? Porque entrar em supermercados tradicionais, a gente logo vai se deparar, olhem pro chão, né? Pega o carrinho, olhem pro chão. A gente vai se deparar com granito, que é o mais tradicional, pela fácil manutenção, pela fácil limpeza que este piso proporciona. Mas quando a gente vai falar em mercados de bairro, mercados menores, quando a gente vai falar de mercados premium, o que eles trabalham? Eles têm uma mescla de pisos, né, dentro do espaço. O que significa isso? Não é fazer tudo colorido sem nexo, mas é trabalhar um porcelanato, um piso onde não é um mercado tradicional. Olha que interessante, né? Já sai daquele básico, então eu já entendo que ali já é diferente. E em áreas específicas, como padaria, hortifruti, adega, nós temos um detalhe de piso diferente. Conseguem trabalhar esse ambiente para que a pessoa já esteja em outro setor, já entenda que está em outro lugar, né, dentro do próprio mercado. Então, o piso ele é muito relevante. O maior desafio do supermercado Debald em relação ao layout, ele se deu exatamente de trazer a essência atual do mercado para este estabelecimento, para este espaço novo. Então sempre é um desafio fazer com que esse layout ele corresponda às expectativas do gestor, mas também que a gente consiga manter uma essência, aquilo que já está enraizado. Então eu posso dizer que em termos de desafio do layout, quando a gente fala sobre isso, é também desenhar esse fluxo de uma forma assertiva, de trazer essa essência predominante. O fluxo, a circulação de um layout, ele influencia diretamente no ticket médio quando nós falamos em espaços, no sentido de que espaçamento de corredores entre gôndolas que passem pelo menos 2 carrinhos,
E aí nós estamos falando de 1,30 m, 1,40 m, são corredores bem aceitáveis. Por quê? Observem, você já deve ter passado por isso em algum momento em algum supermercado. Onde nós temos um espaço que está muito apertado, a gente desvia ou a gente muda a rota. E muitas vezes, nesse desviar e mudar a rota, a gente acaba esquecendo daquele produto, enfim, e a gente acaba perdendo. A gente não consegue fazer a venda daquele produto. O espaçamento, ele influencia, assim, no ticket médio. Fruteiro, a gente tem que considerar um espaço maior. Eu sempre digo, ainda mais mercados de bairro, eu tenho que considerar a escolha do cliente, a parada do cliente, a circulação. É pensar o seguinte, tudo que eu criar uma barreira, que o cliente tenha que fazer um desvio, a gente tende a perder a venda daquele setor ou daquela categoria específica. O que uma loja pequena pode aprender com esse case e aplicar de imediato? Olhar para o seu cliente. Esse é um ponto bem importante. Escutá-lo, entender aquilo que ele não está gostando ou aquilo que ele está pedindo. Mas principalmente, se nós já podemos fazer isso, olhar as nossas prateleiras, as circulações, ver o que nós estamos fazendo de bloqueio, porque eu entendo que muitas vezes a gente quer colocar muitas coisas dentro do nosso supermercado, tem um espacinho, a gente agrega um valor, mas estar direcionado, fazer com que isso tenha uma solução e atenda aquele cliente que está todos os dias conosco. A iluminação impacta tanto assim na percepção do cliente na escolha do produto? Sim, ela impacta. A gente precisa observar isso principalmente em setores de padaria, hortifruti e açougue. A gente está falando de iluminações que valorizem o produto, ou seja, não enganem ele, mas que valorize no sentido de acolhimento, de percepção de qualidade, de frescor. Então, sim, a iluminação ela precisa ser pensada para cada ambiente e setor. Ana, eu não tenho iluminações diferenciadas dentro do meu supermercado. Posso fazer? Pode e deve. Então, se nós já temos os setores específicos de um hortifruti, pode trabalhar com alguns pendentes, pode trabalhar um pergolado que tem uma comunicação que já faça essa iluminação. A gente sempre fala, não é uma iluminação que deixe o espaço escuro ou que faça sombreamento, mas é uma iluminação que realce esse produto. Muito comum nós ouvirmos a seguinte frase: ai, não tá claro, tá escuro. Mas isso é percepção, isso é estar acostumado todos os dias com aquela luz branca. E eu trago muitos exemplos de farmácia. Por que será que a farmácia tem luz branca e um supermercado não? Por que será que a minha área produtiva de um açougue, de uma padaria, ela tem que ser uma luz branca? Sem dúvida, porque eu preciso de atenção, eu preciso de foco. Então, quando a gente vai para uma farmácia, nós estamos falando de alto fluxo. E, contrapartida, quando nós estamos falando de um mercado, eu estou falando do quê? De experiência de compras mais assertivas, de estar num ambiente mais aconchegante. Então isso é importante pensar. Jamais vamos colocar uma iluminação quente numa área produtiva, senão um funcionário ele pode se perder. Mas é direcionar o ambiente. Posso trabalhar com luz branca e luz quente? Posso. Lentes, no bairro Xangri-Lá, é um exemplo disso. Nós temos iluminação branca em partes de categorias gerais e iluminação mais acolhedora em outras categorias, que a gente consegue fazer esse intervalo e que o cliente não tenha tanto essa percepção. Qual o detalhe aparentemente simples que gerou maior impacto no supermercado Diebold? Sem dúvida nenhuma, a área de hortifruti. Pode parecer simples. É um setor, são bancas, não, mas ela está posicionada numa área onde o cliente já tem uma área de transição de suspiro e ela permite um frescor e um acolhimento logo em sua entrada, em sua jornada de compra. O que aprendemos com o supermercado Diebold? Que layout não é só estética. Layout, nós estamos falando de fluxo, nós estamos falando de jornada de compra, estamos falando em áreas de exposição e, claro, o projeto ele dá vida ao layout, mas são coisas que se complementam, porque eu sempre digo, onde a gente deve investir o nosso tempo é na planta baixa, é na base, é no layout, porque é ele que vai fazer com que o cliente perceba aquilo que nós, quanto vocês gestores supermercadistas, querem que aconteça, que é o resultado final e a rentabilidade para o negócio. Então, se você tem interesse em diagnosticar o seu espaço, independente do tamanho, fale comigo, chama a Ana Kist Layout Inteligente que nós vamos te ajudar.